só serve para aquelas grandes empresas que têm muita grana para investir nisso. Não é bem assim. Nessa próxima palestra, a gente vai entender e vai conversar mais sobre você não tem desculpa para não tornar o seu negócio sustentável. Vamos entender as boas práticas que a gente pode implementar e tornar os nossos pequenos, médios e até os grandes negócios mais sustentáveis com as ferramentas que a gente vai descobrir aqui. E para conversar com a gente, quero convidar ao palco o Matheus de Sordi. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Alô? Tá vendo aí? Alô, alô. Bom, meu nome é Matheus de Sordi, eu sou sócio aqui na Smartly Energia, uma empresa aqui de Brasília, de energia solar. Já trabalho há 10 anos, né? A nossa empresa já tem 10 anos nesse segmento. E eu coloquei esse título assim, provocativo na palestra, porque o objetivo é apresentar diversas formas que os negócios podem ser sustentáveis, independente de investimento, independente de qualquer outra dificuldade que possa aparecer. Bom, todas as imagens que não são fotos foram feitas com inteligência artificial, só para testar mesmo essa tecnologia. Então, assim, quais são os benefícios financeiros de você implantar a energia solar ou usar a tecnologia, né, da energia solar para o seu negócio? Basicamente, você tem uma redução na conta de energia. Então, na parte financeira, o maior benefício das usinas solares é a redução na sua conta de energia. Então, sempre vai ter uma taxa mínima ali, mas você consegue reduzir praticamente toda a sua conta de energia. Você também consegue não se preocupar com os aumentos na conta, né? Então, por exemplo, se você paga... Por exemplo, o cliente meu que instalou em 2014... gastava R$1.000 de conta de energia, hoje ele estaria pagando cerca de R$3.000. Então, você travar esse reajuste, né, porque a vida do empreendedor é complicada, né? Todo dia tem reajuste na matéria-prima, mão de obra, e você não se preocupar com esse aumento na conta de luz é um grande benefício, né? Não só a parte da economia, mas a parte de previsibilidade de gastos, né? E, além dos reajustes na tarifa que a gente tem, também existe uma grande componente que traz um aumento na conta de luz que pouca gente percebe, são as bandeiras tarifárias, né? Então, já tem 2 anos que a gente não tá tendo bandeira tarifária na conta, mas em 2021 impactou muito os negócios. Pra você ter ideia, para um pequeno consumidor, a bandeira tarifária crise hídrica em 2021 chegou a trazer um aumento de cerca de 20% a 30% na conta de luz, né? Esse gráfico aqui, ele mostra que em 2014, uma pessoa que gastava, né, um comércio que gastava R$1.000 de energia, aqui em azul seria a inflação, o IPCA, em laranja é a tarifa de energia aqui em Brasília. E se o cliente implantou energia solar, é esse gráfico em verde aqui embaixo. Então, a gente consegue ver os benefícios certinho. Ele reduziu drasticamente a conta de luz até aquela taxa mínima, que a gente chama de custo de disponibilidade, é aquela taxa de quando o imóvel está vazio, tem uma taxinha ali de R$50 a R$80, varia. E a iluminação pública. Então, a gente pode ver que se ele gastava, né, se o comércio gastava em 2014 R$1.000, em 2023 estaria gastando R$2.528 por mês. Então, quando você implanta um sistema de energia solar, você tem um retorno não só da economia, mas quanto mais a sua energia estivesse aumentando, quanto mais reajuste você tiver, teoricamente você está tendo um retorno melhor da instalação dos painéis solares. Os benefícios ambientais, né, desse tipo de tecnologia, né, de se utilizar a energia limpa, né, então é uma energia produzida sem emissão de gás carbônico. O Brasil já teve uma matriz energética muito mais limpa, quando a gente tinha basicamente hidrelétricas. E aí, com o crescimento da economia, essas hidrelétricas são difíceis de fazer do ponto de vista de
né, de obra e do ponto de vista ambiental, de você ter que alagar um grande espaço. Então, o Brasil não conseguiu crescer muito a matriz hídrica. E aí veio com energia solar de grande porte, agora energia de geração distribuída, eólica, mas mesmo assim a matriz do Brasil não está tão limpa quanto era. E aí a gente também tem termoelétrica, carvão. Eu fiquei sabendo um dia desses que quando a gente tem uma crise hídrica, né, quando os reservatórios estão baixos, e a gente tem que acionar uma termoelétrica, não é só assim, vou ligar a termoelétrica, usar aqui 10 minutos, depois eu desligo. Tem termoelétricas a diesel que tem que ficar 9 dias ligadas. Então, você vai usar ela 1 hora, você tem que deixar diesel, queimar diesel 9 dias, porque ela não liga assim, só por um momento. E como é de emergência, o Brasil, para não ficar sem energia, às vezes vai precisar, isso acontece. Então, você tem uma energia limpa, uma energia mais barata do que a do diesel. Isso aqui é uma imagem, assim, não tem nada a ver a torre no meio da floresta, mas existe isso, né? Quando você vai trazer uma linha de transmissão de uma hidrelétrica até um centro urbano, você tem que fazer um rasgo na floresta ali, desmatando, tem que ter acesso para carro, para dar manutenção nessas linhas. E a energia solar local, a geração distribuída, você está gerando já e utilizando no seu negócio. Então, é muito mais limpo, porque você não tem perdas de transmissão, de distribuição, perda nos cabos. Então, realmente, é muito mais benéfico para o meio ambiente. E outros benefícios assim que eu penso, né, para os comércios, né, para os empreendimentos, varia de um para outro, né? Por exemplo, um produtor de leite, por exemplo, quando ele implanta a energia solar no empreendimento dele, tem alguns selos que ele pode colocar que ele ganha alguns centavos a mais em cada litro de leite. Então, são benefícios assim que realmente de casa a casa. Mas o que a gente pode falar também de forma geral é que a população, né, as gerações atuais, elas se preocupam muito mais com a sustentabilidade do produto que elas compram, né? Então, se você tem práticas sustentáveis, né, ESG, que está se falando muito, né? Então, práticas sociais, ambientais, se você está alinhado com o seu cliente, é muito mais provável que ele vá comprar de você e não do concorrente. Então, essa imagem ilustra isso, né? Um negócio que tem energia solar, ele é mais competitivo, porque o retorno do investimento é muito bom atualmente. Então, ele é mais competitivo financeiramente, ele está mais alinhado com os clientes, então ele tem maior possibilidade de ter mais vendas, de ser mais próspero, né? Outra coisa também que a gente fica discutindo na empresa, o empresário ele tem ali, por exemplo, um restaurante que tem uma conta alta de energia, ele tem um dinheiro para investir. Ele pode abrir um outro restaurante ou tornar o negócio dele sustentável pela implantação de placas solares. A implantação das placas solares é muito mais simples, é um retorno de investimento muito mais previsível. Diferente de abrir um outro negócio, duplicar o seu negócio, abrir um outro restaurante traz riscos de mão de obra, todos aqueles riscos que os empresários têm. Então, é uma boa... as placas solares, né, a instalação de placas solares é uma boa alocação de recursos. Ao invés de você ampliar o seu negócio, você reduz a conta de energia para você ter uma lucratividade maior. Então, quais são as formas de se utilizar a energia solar no seu negócio, né? Eu falei que tem algumas formas que nem exigem investimento, né? Então, vou apresentar todas que a gente tem normalmente aí. Primeira coisa, é importante a gente separar os clientes ou os nossos empreendimentos em dois tipos, né? O que a gente chama de grupo B, baixa tensão, e o que a gente chama de grupo A, alta tensão, que é o grande cliente. Na baixa tensão, que é aquela continha que ela era até recentemente laranjinha, assim, da SEB, é as nossas residências, apartamentos, condomínios, de forma geral, aqui em Brasília também, pequenos comércios e pequenos produtores rurais.
O grupo A de alta tensão aí já são grandes comércios, clubes, concessionárias de veículos, hospitais. É basicamente quem precisa ter uma própria subestação, um transformador próprio, porque a rede elétrica, o transformador que está na rua não suporta tamanho consumo de energia. Ele tem que botar uma própria subestação. Por exemplo, esse estádio aqui, ele tem uma própria subestação para alimentar isso aqui tudo, e ele tem uma conta de energia diferente. É uma conta que vem a parte de consumo e também vem uma demanda contratada ali, que é uma taxa fixa, que é maior do que a do pequeno cliente, que é só o consumo, não tem uma taxa fixa. Então, basicamente, quais são as formas aqui que eu vou apresentar de se utilizar a energia solar? Aquisição de uma usina, então a instalação das placas no seu negócio, ou, por exemplo, na sua residência, e você pode jogar os créditos para o seu negócio remotamente. Isso é uma coisa fácil, que a legislação prevê. O mercado livre de energia, que é uma modalidade que tem ganhado bastante visibilidade esse ano, porque é para grandes clientes, eu vou apresentar. O aluguel no telhado, o que é? É a instalação no seu telhado. Então, a minha empresa tem um produto que a gente instala no seu telhado do seu comércio as placas solares, mas aluga para você, você não tem que adquirir elas. E a energia por assinatura, que é a energia de usinas de fazendas solares. Aquisição, para você tomar essa decisão, você vai, vamos supor, você tem um negócio, ele pode ser grande cliente ou pequeno cliente, tanto faz, para a implantação dos projetos das placas no telhado. Mas você tem que ter um telhado, ou na sua residência, ou numa chácara, ou no seu próprio negócio, tem que ter um espaço de telhado para instalar aquelas placas solares e jogar energia no quadro elétrico e reduzir a conta de luz. Então, isso é uma premissa. Isso aqui, para você instalar as placas, você tem que ter algum local para colocar elas. E aí, você pode financiar ou pode pagar parcelado e tal. Mas é interessante, por que eu boto aqui financiado? Porque tem muita opção, é igual comprar um imóvel, tem muitas opções de financiamento, e as taxas de juros não são muito altas, a própria placa solar entra como garantia, então é bem facilitada assim, essa tecnologia. E aí você tem que pensar, eu quero instalar ou eu vou alugar as placas, é como se fosse o dilema de comprar ou alugar um apartamento. Se você alugar um apartamento, você vai ter que pagar para sempre um aluguel. Se você comprar ele, aí não, você vai ter só uma manutenção que é sua, mas você não precisa comprar um apartamento, não precisa pagar o aluguel. Por que eu digo? Porque o retorno de investimento da instalação das placas solares atualmente, o retorno é muito curto. Assim, a taxa de retorno é muito, muito boa. Então, a gente pega, por exemplo, um cliente, uma padaria que tem algum telhado, quando a gente instala, o retorno daquele cliente vem em mais ou menos 2 anos. Então, assim, é uma taxa de retorno de 50% ao ano. É muito, muito boa. É diferente de comprar um apartamento que o retorno mesmo, se pegar ali de aluguel, dá, sei lá, 10, 15, 20 anos. O mercado livre de energia. Essa modalidade aqui é só para quem é grande cliente. Então, só para quem tem aquela conta que paga uma demanda, que tem um transformador próprio. Por exemplo, aqui para o estádio. O estádio compra energia no mercado livre de energia. É uma coisa que até o final desse ano, só enormes consumidores, só gente grande mesmo, tipo Park Shopping, assim, poucos locais aqui em Brasília compravam energia nessa modalidade. Como é que funciona? Desde o início desse ano, qualquer grande cliente, que às vezes pode ser um cliente que paga aí 10 mil reais, então assim, nem é uma coisa tão absurda, qualquer um que tenha a própria subestação e tenha conta desse tipo, pode migrar para o Mercado Livre. E aí, qual que é a diferença? O mercado normal nosso, que a gente paga a conta de energia, a gente chama de mercado cativo. A Neoenergia agora, né? Manda a conta para a gente e tem lá, energia. Tanto. O que está na energia? Não, a tarifa de energia está lá, R$1. Mas lá dentro já está o frete, a própria energia, imposto, tudo. Esse é o mercado normal. No mercado livre de energia, você fala assim,
Neoenergia, eu vou te pagar só o frete, mas eu quero comprar a energia daquela hidrelétrica lá que me fez uma proposta. Então você vai ter duas faturas. Você tem a conta de energia da energia e a conta do frete da energia. O que acontece? Reduz muito o seu custo. Então, sem instalar a placa solar, você pode comprar energia de uma usina solar gigante que fica em Minas Gerais e reduzir essa conta de energia em mais ou menos uns 30% aqui em Brasília. Então, é uma forma de ser sustentável sem fazer um investimento. Esse aqui é o plano que eu falei para vocês, que a gente instala no próprio telhado do comércio, sem investimento do empresário. A gente dá um desconto na conta de energia, mais ou menos uns 20%, e os outros 80% você paga para a gente durante 10 anos. Depois de 10 anos, a usina é sua. Então, é um híbrido, assim, porque a gente aluga, te dá um desconto e depois te dá essa usina. Então, para quem não tem disposição para investir, é bastante vantajoso. E aí, para quem não tem telhado e é baixa tensão, pequeno cliente, aí a solução são essas fazendas de energia solar. Então, tem aí modelo de assinatura, aí você só preenche um papel, assina, e aí eles vão te mandar eles vão reduzir a sua conta e você vai devolver para eles também boa parte do valor. Então, vamos supor, você paga R$1.000, eles vão reduzir para só a taxa mínima ali, sei lá, R$80, e você vai devolver uns R$800 para ele, no final você vai ter uns R$100 de desconto, mas você vai estar travado ali em relação aos reajustes e vai estar utilizando energia limpa, né? E aí, outra coisa também que o pessoal pergunta, cara, não teve aquela parada da taxação 2023, a lei da taxação do sol e tal? Só um resuminho, teve mesmo, né? A gente está sendo taxado hoje para utilização, para novos empreendimentos de energia solar ou para novas instalações. Mas no Distrito Federal é muito pouco, assim, a gente está bem privilegiado em relação a outros estados. Então, assim, a Lei 14.300, que vigora desde 2022 e teve a taxação desde 2023, ela trouxe, na verdade, mais benefícios do que malefícios, porque ela trouxe mais segurança jurídica. Então, você vai lá, instalou uma usina solar lá, fez um baita investimento, e fala, pô, mas não existe uma lei para isso? Bom, agora existe uma lei para te dar essa segurança de que você vai ter o seu retorno, que a concessionária vai ter que te dar o desconto e tudo mais. O custo de disponibilidade, que eu falei para vocês, que é aquela taxa mínima, antes da lei, quando a gente gerava energia, ele era cobrado em duplicidade. Agora a lei veio e resolveu isso, trouxe mais um benefício aí para quem já tinha energia solar. A taxação, que é o pessoal fala, pô, a taxação do sol, lascou, não vale mais a pena, tal. A taxação, na verdade, é uma parte do frete. Então, e é só do que a gente injeta. Então, imagina que a gente tem uma usina solar no telhado aqui do estádio. Parte dessa energia já está indo para essa luz aqui, para essa galera toda aqui, para essa bagunça toda. E uma parte dela está sendo injetada. Essa parte que está sendo injetada que ela vai ser taxada. Então, numa casa tem mais injeção porque a gente não fica em casa, então está usando um pouquinho na geladeira e está sobrando bastante energia. Essa é a energia que é taxada, é injetada. Só que no DF, ela é bem pouquinha. Ela começou ano passado em mais ou menos 1,8%, aí esse ano aqui dobrou, né, 3,74% da tarifa, e aí ano que vem vai somar mais um pouquinho, até 2029 vai chegar em torno de 15%, que é muito pouco, tá, gente? 15% até 2029, por quê? Porque só ano passado o reajuste médio foi de 10%. Então a Neoenergia reajustou em outubro em 9,5% a nossa conta de luz de todo mundo aqui em Brasília. Então, o que são 15% em, sei lá, 6 anos? Assim, até lá a energia já vai tá estratosférico já o valor dela. E esse ano a gente teve uma queda muito grande no preço das placas solares. Então, o cenário hoje de quem instala hoje está melhor até do que antes da taxação. Falando só um pouquinho da minha empresa aqui, a gente trabalha desde 2013 com energia solar. Hoje a gente é a maior empresa do Distrito Federal em número de instalações comerciais. Tem a nossa unidade em Brasília e tem a unidade em Luiz Eduardo Magalhães, que lá o foco é outro. É quem não consegue energia para plantar.
Então, a gente tem soluções que conectam com bateria, bombeamento só com sol, tem umas soluções diferentes lá. Hoje a gente tem um foco aí 360 graus no cliente, então a gente traz a parte de financiamento, parte de segurança jurídica, que é muito importante. Então a gente tem que estar sempre discutindo com a concessionária de energia, né? Porque a gente, de nada adianta instalar as placas solares, porque quem vai te dar o desconto é a concessionária. Então a gente tem todo esse suporte jurídico para isso. Só mostrar umas fotos de uns projetos. Calma aí. Alguns clientes aqui, né? O Grupo Brasal, o BID, o Yacht Club, Casa Thomas Jefferson. Não vou passar tudo aqui, não. Só algumas fotos aqui, né? Projetos de condomínio. Então, a gente tem ali o condomínio da Alphaville, tem esse condomínio LED. Lá eles economizam mais de 20 mil reais de energia. Não está passando. Aí, projetos comerciais, né? Casa Thomas Jefferson, Uniceplac. Usinas de solo, né? Por exemplo, essa aqui do Grupo São Roque, ela joga energia, né? A gente joga energia para os postos de combustível do Grupo São Roque. Essa aqui é uma cooperativa agrícola ali, onde acontece a feira Agro Brasília. Essa aqui é uma usina, que é aquelas usinas, a fazenda que vende energia, né? Que aluga energia para os comércios. Essa aqui é para uma rede de padarias, então o cliente gera aí mais de 100 mil reais para várias padarias dele. Aí do agro, né? Granja avícola, que a gente tem muito aqui em Brasília. Sementes, sementeira, né? Triunfo Sementes. Outras granjas também. E é isso. Quero agradecer. Se alguém tiver alguma dúvida aí, estou à disposição. Obrigado. Tem alguma pergunta, não? Oi. Temos espaço para algumas perguntas. Alguém ficou com curiosidades? Tem alguma boa prática de sustentabilidade também para compartilhar com o pessoal que está aqui assistindo? Esse espaço também é bem legal para trocas. Eu tenho uma pergunta. Considerando aqui que o pessoal, talvez alguns pequenos empreendedores estão nos assistindo também na plateia, também online, você não deixou as dicas de como que eles podem fazer para acessar vocês e para implementar esses sistemas. Então, a empresa de vocês hoje oferece esse tipo de serviço. Quais que são os primeiros passos para eles acessarem, começarem realmente a consumir essa energia mais limpa? Legal. Eu deixei um QR Code aqui. Vai direto para o meu WhatsApp, podem mandar perguntas, qualquer coisa, discutir sobre sustentabilidade, qualquer coisa pode me mandar. E aí, se alguém tiver interesse mesmo em, sei lá, fazer um orçamento ou ver a viabilidade, porque a nossa proposta é um estudo de viabilidade, técnica e econômica. Aí a gente pode me mandar, eu vou pedir a conta de energia, a gente vê ali qual que é o seu retorno de investimento, a gente analisa seu telhado com um software, né? Parece tipo um Google Maps, assim, mas é específico para energia solar. A gente dimensiona o sistema, vê se cabe, quantas placas cabem. Pode ser que só dá para gerar 80% do seu consumo. A gente faz todo esse estudo assim, para trazer uma segurança melhor, porque é um investimento mesmo. E para aquelas pessoas que são um pouco mais resistentes, imagina aqueles empresários que são mais resistentes à mudança, pensar vai fazer bagunça, vai atrapalhar aqui meu dia a dia. Como que é a implementação na prática de tudo isso e como convencer essas pessoas da importância de ter esses sistemas que vão realmente impulsionar o negócio deles? Legal, é uma boa pergunta. Assim, só teria problemas se o comércio tiver um telhado muito ruim, mas aí a pessoa já teria que, né, fazer um reparo ali tudo, deixar no ponto. A instalação é super rápida, sabe? Então, pegar um comércio pequeno assim, a gente faz a instalação em 1 semana. O que demora mais é a aprovação. Então, primeiro quando a gente fecha o negócio, a gente dimensiona o seu material certinho. Então, a gente pede o número certinho de placas, estrutura, tudo. A gente sobe o seu projeto no site da concessionária. Então, a gente, né, tem a equipe de engenharia, né? Aprova o seu projeto, aí com ele aprovado a gente faz a instalação, aí pede a vistoria, a concessionária tem que ir lá olhar para ver se não tem se a gente usou os equipamentos que foram aprovados, porque questão de segurança, né? Porque a energia solar ela não pode injetar energia na rede quando a rede da concessionária desliga. O cara pode estar dando uma manutenção ali, aí acha que não tem nada, e aí joga energia e mata o cara da concessionária. Então, a gente tem que garantir que isso aconteça, então a gente usa só equipamentos de qualidade, e a concessionária vai lá vistoriar
E aí tudo certo. E depois a gente acompanha o desconto na conta. A parte de impacto no negócio, vamos dizer, a implantação é super rápida. A gente usa sempre guindaste, assim, o caminhão muque para subir as placas, para não ter que, sabe, não sobe na corda, subir tudo com segurança, tem que usar cinto, EPI, né, de segurança, tudo isso tem que ser feito. Né? E são quantos dias assim para implementar um sistema desse? Não, então, um negócio pequeno, médio, assim, em uma semana a gente instala. É a parte, vamos dizer, a parte chata, entre aspas, mas a gente fica no telhado, cara. Então, vamos supor, a gente implantou no CEUB um sistema há muitos anos, não é um sistema muito grande, mas o CEUB ele tem aula de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo tem concurso, então, assim, mesmo assim, deu certo, sabe? Então, é super tranquilo. Legal, então não atrapalha muito o dia a dia. Então essa questão da desculpa de ter que parar as obras aqui, parar tudo por conta das obras, não existe. Não tem. Legal. E também, assim, o retorno da energia solar está muito, muito bom. Assim. Eu não consigo pensar em nada que te dá um retorno de investimento em 2 anos. 50% de TI, né, ao ano, e quanto mais reajuste, quanto maior o IPCA, mais retorno você vai ter. Legal, temos mais uma pergunta aqui. Bom dia. Eu queria fazer a pergunta, não sei se vocês trabalham somente para empresas ou para pessoas mesmo, em casa residencial. E queria perguntar se tem algum valor mínimo de uma conta para valer a pena fazer uma instalação, contratar um serviço para ter uma construção própria, né? Uma instalação própria de energia solar no caso residencial. Teria alguma conta mínima para a gente levar em consideração antes de fazer um orçamento ou perguntar como que funciona? Legal, boa pergunta também. A minha empresa, a gente trabalha com projetos residenciais, só que são projetos residenciais maiores, né? O nosso foco é em comercial. Então, a gente atende com uma conta a partir de R$1.000. É o que a gente atende. Mas falar de valer a pena, antes da lei, quando você gerava energia e mesmo assim eu te cobrar aquela taxa mínima, né, o custo de disponibilidade. E aí, então, vamos supor, você gastava 500 e gerava 500, abatia os 500, aí como seu consumo zeraria, só que te cobravam 100. Isso era um saco, que você perdia 100 kWh todo mês. Com a lei, não cobra mais em duplicidade. Então, se você gerou 500 e gastou 500, vai abater 400, vai te cobrar aqueles 100 lá que já iam te cobrar e sobra 100 para o mês seguinte. Então, isso tornou o retorno para quem tem contas menores melhor. Porque você gastar R$300 de conta e o cara te roubar 100, é um saco. Então, eu considero pessoalmente que a partir de R$300 de conta já vale a pena você fazer esse investimento e tal. Porque menos que isso, a dificuldade, né, ou vamos dizer, o custo de você fazer a implantação de um projeto muito pequeno ou maior é quase igual. Você tem que subir o projeto, você tem que fazer várias coisas iguais. Você tem um ganho de escala. Então, acho que R$300 já vale a pena, com certeza, assim, você fazer isso. E tem como você juntar também com parentes ou com o seu escritório. Então, por exemplo, lá na empresa, a gente gera para a empresa, joga na casa do meu pai o que sobra, porque já tem um sistema lá, mas não coube no telhado, joga para o meu apartamento, que eu moro em apartamento. Então, somar assim, mãe, vamos instalar na sua casa, joga aqui para o meu apartamento, joga para o apartamento da minha irmã. Então, soma já uma contazinha de uns R$500, aí já fica um retorno melhor, sabe? Legal. Temos mais perguntas aqui? Boa. Bom dia. Vocês começaram a prospectar ou já implementaram isso em órgãos públicos ou prédios de universidades federais? Ou só o setor privado e pessoa física? Olha, a gente já teve alguns contratos, né? Essa usina aqui, ó, tem uma usina solar que aparece aqui em vários lugares aqui. Essa aqui é do Parque de Águas Claras. Então foi uma licitação que a gente viu, achou importante, aí a gente participou e ganhou. Secretaria do Meio Ambiente. Na UNB também a gente fez uma implantação lá. Não é o nosso foco como empresa, porque a licitação de energia solar, ela é um pouco... tem particularidades. Assim, tem que ser um projeto básico, porque assim, se você especifica um material específico, uma placa solar, modelo específico, igual seria tipo assim,
se fosse uma construção, eu posso usar qualquer marca de porta, por exemplo. Mas se você faz um projeto para uma placa solar, na hora de vistoriar tem que ser aquele modelo específico de placa. Então tem que ser um projeto básico mais amplo, para depois a gente vir e refazer o projeto executivo e reaprovar o seu projeto. Mas, assim, resumindo, a gente participa, mas não muito. A gente gostaria de até aumentar essa participação, porque até tem algumas leis, alguns projetos de lei, né, que os órgãos públicos vão ter que utilizar energia solar. E, assim, tem um retorno de investimento muito bom. O órgão público, teoricamente, tem que dar exemplo, assim. Então, eu vejo que vai crescer muito nos órgãos públicos. Nosso tempo encerrou, então eu queria agradecer ao Matheus por todo o conhecimento compartilhado e também vocês que interagiram com a gente, trazendo perguntas muito legais sobre um tema tão importante. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Muito obrigada, Matheus. Boa, bora que o dia está